Olá, paz e graça, boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui para liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E eu quero te perguntar, você sabe qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele quer te dar uma identidade. Esses dias eu estava em casa aí, na TV aberta, passou um filme muito interessante. E eu estava meditando na mensagem que aquele filme trazia. Eu já assisti não uma nem duas, mas já assisti várias vezes. E o filme ele tem um tema sobre o protetor. Se você quiser procurar assistir na Netflix, pode assistir. E é um filme muito interessante e traz uma mensagem também interessante, que fala de um homem que derrubou todo um sistema corrupto para devolver a identidade de uma pessoa. O nosso Pai, Ele é a mesma coisa. Não importa onde você esteja, qual é a lama que você está, quando Ele te escolhe, acabou. Você é dele, Deus tem um propósito com você. Antes que você nascesse, Ele já te conhecia e Ele já traçou um plano para você. Você não veio a esse mundo em vão, mas Deus estabeleceu sobre você um propósito. Não importa em que situação, em que vento, em que vale, em que escuridão você esteja, qualquer sistema é pequeno diante do Deus que você serve. Não existe domínio das trevas algum que não obedeça e nem aceite ordem de um Deus a qual servimos. E eu quero também liberar para a sua vida, as trevas, ela respeita aquele que estão sobre uma autoridade de Deus e na presença do Pai. Lá no livro de Jeremias diz o seguinte, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Nesse texto aqui fala sobre o chamado profético na vida de Jeremias. E Deus estabelece aqui, eu já estabeleci sobre a sua vida um ministério. Antes que você nascesse, eu já te conheci e já estabeleci que você é profeta do Senhor. Deus tem algo a realizar através da sua vida. Esse propósito de vida que Deus, Ele disse, criei e estabeleci para você, Ele vai abrir os seus olhos para você enxergar. Porque durante toda uma trajetória da minha vida, eu fiquei perguntando e questionando para Deus que propósito é esse que o Senhor quer que eu viva, que eu exerça, que eu execute. O Senhor disse para mim, ande na minha presença e santificai-vos. A santificação, ela faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Ninguém a qual Deus Ele chama para exercer o seu chamado, o seu propósito, se apresenta diante dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus é aquele que está disposto a lapidar a sua vida, fazer com que a sua vida ela cresça, mas cresça de forma abundante e do jeito que o Pai Ele quer para você. Ele já te conhecia. Não adianta fugir. Deus Ele não aceita as nossas fugas diante dele. Deus não aceita que a gente diga não diante dele. Deus, Ele quando escolhe, está escolhido. E você é escolhido de Deus. Não importa onde você está hoje. Talvez você disse, Evani, eu sou escolhida de Deus, mas olha onde eu estou. Olha em que lama eu estou. Olha em que buraco eu me meti. Olha em que situação eu estou. Não importa. Deus é aquele que derruba qualquer sistema para resgatar você e devolver a sua verdadeira identidade. Você é filha de Deus. O Senhor te chama e te reconhece como filha. Aceita o Pai como seu único e suficiente Salvador. Ele está disposto a mudar cada cena da sua vida. Ele está disposto a escrever uma história para você. Eu estava aqui falando sobre o profeta Jeremias, ao qual Deus disse, eu te escolhi. E ainda Deus fala mais, olha, ponho-te neste dia sobre as nações.
sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruir, para arruinares e também para edificar e para plantar. Tamanha era a responsabilidade que Deus estava entregando e liberando sobre a vida de Jeremias. Ele olhava para ele e se enxergava tão pequeno: Senhor, não sei falar, Senhor isso, Senhor aquilo, da mesmo jeitinho que a gente também. A gente olha para as nossas limitações e diga: Senhor, eu tenho tanta limitação, eu tenho tantas coisas que me impedem de eu viver, de eu fluir, de eu crescer, de eu contemplar, de enxergar esse plano. Assim como Jeremias colocava diante de Deus todas essas limitações, nós fazemos também a mesma coisa. Mas o Senhor é aquele que, quando chama, Ele diz: eu vou adiante de vocês. E o Pai é aquele que está aí na sua frente e direitando os caminhos tortuosos, só para você viver o propósito dEle. Nosso Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E eu digo com certeza, Ele está lapidando a sua vida. Outro texto muito bom, muito interessante, é o texto de Atos, capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Era um homem que vivia perseguindo os cristãos. Os cristãos na época não tinham paz, porque aonde Paulo chegava, ele tocava o terror mesmo, ele bagunçava. A intenção dele era mal. A intenção dele era para matar, a intenção dele era para destruir, era para executar cristãos. Ele não gostava, porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era certo. Ele era um cidadão romano, era um cidadão criado debaixo de todo um princípio, um ensinamento que dizia que o que ele estava fazendo era certo. Só que teve um dia que o pai decide ter um encontro com ele, mudar o trajeto de vida dele, mudar os planos dele. E às vezes na nossa vida é assim, a gente está muito bem, está tudo muito lindo e de repente o pai decide mudar os nossos planos, mudar o nosso trajeto, nos movimentar de alguns lugares. Você está indo por esse bem intencionado, eu vou te tirar desse caminho e vou te conduzir, mas te conduzir do meu jeito, por outro caminho. E lá estava Paulo indo a caminho de Damasco. Subitamente cercou um esplendor e uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é. Aguilhões, naquela época, ele era usado para impedir que os animais ele prosseguisse em algum caminho que fosse contrário. Era para manter o animal tipo num cabresto. Era esse instrumento que se chamava de aguilhões. E o pai olhou para Paulo e disse: duro é para ti você ir de encontro a mim, de encontro à minha vontade, interrompendo aquilo que eu estou fazendo crescer. Ninguém, absolutamente ninguém, para aquilo que Deus, Ele já deu sequência, aquilo que Ele continuou, aquilo que Ele construiu, ninguém para, porque Deus é Deus, e acima de Deus não existe ninguém, e nós somos criatura, estamos debaixo de um Deus todo-poderoso. Nosso Deus, Ele é grande, e Ele quer atuar na sua vida, lhe fazer grande. O Pai quer fazer você crescer, se tornar grande, porque o seu Pai, Ele é grande. E ele disse: Senhor, eu disse: Senhor, eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro é para ti, Paulo. Recalcitrar. E ele, tremendo, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém de fazer. Nesse texto aqui, eu vou deixar para você meditar aí, essa noite, qualquer outro dia que você se sentir à vontade e acreditar naquilo que a palavra de Deus, ela traz aos nossos corações. O Senhor, Ele fere Paulo com uma cegueira, onde ele fica 3 dias cego, sem enxergar nada. Porém, o Senhor começa a abrir a visão espiritual de Paulo. E Paulo passou a se enxergar
E naquele momento ali o pai começou a mostrar na vida dele quais seriam as mudanças que iriam acontecer sobre a vida dele. Ou seja, a visão espiritual de Paulo começou a se abrir para um grande ministério. E eu quero liberar para você que o Pai, Ele vai fazer você enxergar o propósito dele. Ele vai fazer você enxergar. Talvez você tenha dito para Deus: eu estou cego, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, não consigo contemplar. Mas a sua visão espiritual vai se abrir. E o Pai, Ele vai lhe mostrar o propósito dele para a sua vida. E quando essa luz, o Senhor chama Paulo e ele fica cego, eu meditando aqui nesse texto, a primeira coisa que o Pai faz com um homem que era cheio de autoridade, que exercia autoridade, domínios, o Senhor leva ele a se submeter a uma autoridade espiritual. E quando o Senhor dá ordem a Ananias a ir até o encontro de Paulo, ele disse para Ananias: Ananias, vai lá até esse homem. Ananias, como é que é? O Senhor está mandando eu ir adiante de um homem que me perseguia os cristãos, que matava. Eu muito ouvi falar desse homem. E o Senhor olha para ele: olha, aquele homem ali é um vaso escolhido. Quando Deus escolhe, acabou. E Deus, Ele escolheu você. Talvez você tenha dito: meu Deus, existe tantas coisas que me cercam, que me impedem de viver esse propósito glorioso que o Senhor tem para mim. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é aquele que vai tirar todos os empecilhos, todos os impedimentos, todas as amarras que impedem de você viver o mar de Deus, a grandeza de Deus, o propósito de Deus. Os seus olhos vão se abrir e você vai contemplar o propósito glorioso do Senhor para a sua vida. Viva o plano de Deus. Deixa Deus assumir a sua vida, em nome de Jesus.